Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda ao podcast Maternidade Real. Eu sou Luana Machado, sou psicóloga clínica, sou mãe do Benjamin. No dia de hoje, essa criança linda tem 2 anos e 4 meses. E desde o meu puerpério, eu iniciei esse projeto que nasceu do meu coração, que é gravar relatos reais da minha experiência materna. E aqui nesse projeto, não é a psicóloga que fala, é a mãe que também é psicóloga que traz relatos reais da minha experiência materna, com o objetivo de desconstruir tanto romantismo sobre a ideia de ser mãe, entendendo que podemos falar dos perrengues, dos desafios, e isso em nenhum momento vai diminuir o amor que nós temos pelos nossos filhos. Se você chegou aqui agora, eu queria te pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar com o máximo de mulheres que você conhecer. Se puder, faz um print e vai lá no seu stories do Instagram e marca o meu podcast. E assim você me ajuda na divulgação desse trabalho que nasceu do meu coração para alcançar o coração de tantas mulheres. Se você chegou aqui agora também, eu quero te pedir um feedback. Como é que tá o som? Como é que tá a imagem? Tá tudo certinho por aí? Eu comecei a gravar no meu celular e eu resolvi ao longo do tempo aperfeiçoar esse trabalho. Comecei a gravar também com vídeo, com microfone, e estamos em processo de melhoria contínua. Então, eu quero te pedir que você dê um feedback, porque é importante o seu retorno para que a gente consiga cada vez mais ir melhorando esse projeto. E hoje eu quero falar de um tema que pode ser que você se identifique, ou se você não se identifica, ou a outra mulher pode se identificar. Você tem a sensação de que às vezes a sua mãe diminui ou invalida o seu maternar? Eu tenho essa sensação constante por aqui com a minha mãe, e é um processo contínuo de autoconhecimento, de respirar fundo, inúmeras vezes, e entender que ela está falando sobre ela, não é sobre mim. Eu vou trazer alguns relatos aqui, tá? Recentemente, eu estava em um parquinho com o Ben, em um pula-pula, piscina de bolinha em uma praça. Minha mãe estava sentada longe, tomando a cerveja dela, lá na paz. E eu perto do menino lá pulando, né, brincando. Chegou uma outra mãe que colocou a criança e a gente começou a conversar. Mas assim, eu conversava com a outra mãe e olhava pro meu filho. Minha mãe lá longe, minha gente, grita: Luana! E eu, ó, menina aí, viu? Para não cair, para não se machucar. E eu falei assim: meu Deus, o menino tá na minha frente. Como é que eu não tô enxergando? Eu, tá bom, mãe. Aí a mãe que tava do lado fez assim: deve ser problema de vó, né? Aí eu perguntei por que ela, lá em casa é a mesma coisa. Gente, isso parece Luana, ela tá só se preocupando com o neto, mas isso é constantemente com qualquer coisa que eu vou fazer. Exemplo, saio com o Benjamin pra passear, vou na praia com ele, aí mando foto. Qual o comentário de minha mãe? Cuidado, viu? Olhe ele direitinho aí pra ele não se machucar. E a vontade que eu tenho é dizer: minha querida, tá querendo dizer que eu não presto atenção no meu filho? Que eu não cuido dele? E eu tenho que respirar fundo e entender. Ela só está querendo o bem do neto. Ela não está dizendo que você não sabe cuidar dele. Só que às vezes a gente entra em alguns confrontos. Bem está passando por uma fase de dificuldade mesmo na alimentação. Vou até gravar um próximo episódio sobre isso. Uma seletividade alimentar bem difícil. Ele comia de tudo, e aí, depois dos 2 anos, ele começou a, de fato, a não querer várias coisas e aprender uma palavrinha chamada ECA, que agora é ECA, mamãe. Não quero, ECA. Mas, meu filho, você gostava, ECA. E aí eu entrei em contato com uma prima que é nutricionista materno-infantil e falei, prima, pelo amor do Senhor, me ajuda aqui. Me dê todas as dicas. Ela falou, prima, olha só. Coisas que eu iria te dizer, você já faz, que é sentar à mesa para comer com a criança, comer na frente da criança com cara de prazer, convidar ele para participar do preparo das refeições, claro, tendo todo o cuidado com a questão dos perigos, e às vezes fazer fonoaudióloga e terapia ocupacional. Bem, já faz fono e eu estou providenciando a terapia ocupacional. Essa foi a orientação de uma profissional para me ajudar. Comecei a introduzir Benjamin no preparo das refeições. Então, assim, recentemente fizemos umas bolinhas de chocolate,
Trouxe a mesinha dele para a sala, e aí coloquei aveia, tudo com muita segurança. Fui fazendo com ele, melando a mão, para ele sentir a textura, para ele perder o nojo. E ele gosta muito de cuscuz, cuscuz com leite de coco. Quem me segue no Instagram deve já ter visto lá eu postar que eu amo cuscuz de milho com o leite do coco do próprio coco. E aí, um belo dia, eu falei: hoje eu vou ensinar a Benjamin a fazer comigo. Então, assim, quem estava na minha casa? Minha digníssima, minha mãe, a avó de bem. Quando ela me viu na cozinha com o menino, já começou as reclamações. Lugar de criança não é na cozinha. Eu aprendi isso. Que não sei o que, que não sei o que. Porque você faz muita vontade para esse menino. E começou, gente. Ela começou a reclamar tanto que eu acho que aquela energia negativa tomou o espaço. E o cuscuzeiro que eu tinha colocado, eu deixei tudo pré-pronto pra ele. Coloquei água no cuscuzeiro e coloquei. O menino virou, bateu o cuscuzeiro, caiu água no chão. Eu fui pedir ajuda a ela. Falei, mãe, me ajuda aqui. Enxuga o chão aqui da cozinha enquanto eu faço a comida com Bela. Não vou me meter nessa maluquice. Você foi inventar, você agora que resolva. Falei, certo, beleza. E aí eu continuei com ele, né? Lá, filho, bora aqui, ó. Bota a milharina, bota a água, bota o sal, e ele se melecando, e ele adorando aquilo. E ele falava com orgulho. Quem fez o cuscuz foi o bem, mamãe. E ele comeu com muito mais prazer. E foi engraçado que eu falei: fala pra vovó que foi você que fez o cuscuz. Aí eu peguei e fui. Depois que eu fiz tudo, que eu fiz o cuscuz, que eu limpei a cozinha, eu respirei fundo. E falei: se eu falar que foi a nutricionista que é minha prima, ela não vai dar valor. Falei: mãe, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que é perigoso criança na cozinha, mas é claro que eu tenho cuidado. Não tinha faca, o fogo não estava ligado, todas as partes ali de segurança estavam ok. Mas eu fiz isso com um propósito. Eu quero que Benjamin perca o nojo da comida. Eu quero que ele volte a ter interesse para comer algumas coisas. E aí ela falou: só foi. E ela, de fato, assim, é uma grande rede de apoio hoje comigo e Benjamin. Então eu falo assim, Luana engole 50 mil sapos, porque é uma rede de apoio muito importante. Uma outra situação recente. Bem agora tá na fase, meu Deus, ele só tem 2 anos e 4 meses, gente. Tá numa fase de ele quer escolher as próprias roupas. Aí ele escolhe, às vezes, uma roupa que não tem nada a ver, tipo um macacão vermelho com uma sandália laranja. Tipo, meu filho! Mas certo. Aí um dia ele se arrumou, ele acho que usou um macacão, listrado, não sei. E ele queria usar um sapato lá que não tinha nada a ver. Minha mãe, não, não vai usar essa percata aqui, porque tá fazendo calor, tem que usar a percata. E eu chego na cena, ah, mamãe, eu quero usar o sapato, mamãe. E cheguei, filho, vamos lá. Mamãe vai colocar aqui 4 opções pro bem, tá bom? O sapato branco, o sapato azul, o sapato verde e a percatinha azul. Qual bem quer? Gente, tô num momento ali terapêutico com a criança. Vem a minha mãe. Eu não acredito no que eu estou vendo, Luana. Hã? Você vai deixar um menino de 2 anos mandar em você? É isso mesmo? Ele já tá se mandando, é? Espírito Santo de Deus me dá sabedoria. Falei, minha mãe, deixa eu continuar aqui com o Benjamin. Filho, tem 4 opções aqui. Qual bem quer? Esse, mamãe, pronto. Vixe. Tá lindo, filho, vamos sair. Cheguei perto dele e falei, minha mãe, não faça mais isso, não, amada. Isso o quê? Porque você acha que você tá certa. Não me corrija na frente dele. E outra coisa, eu sei que a sua educação foi impor. Você aprendeu que criança não tem voz, que criança tem que fazer o que o adulto quer. Eu entendo a sua educação, mas eu quero ensinar meu filho a ter autonomia. Não é que ele se manda, não é que ele me manda, é que eu escuto a vontade dele. E se não tem nada demais? Por exemplo, eu não vou dar chocolate ao menino de manhã cedo, porque já aconteceu. Ele acordar, ver lá o chocolate e falar: mamãe, quero. Não vou dar, filho, não faz bem para a saúde. Mas qual o problema dele ter autonomia e escolher a roupa? Gente, e aí você acha que ela vai entender e falar: ô filha, parabéns, não é? Sabe? E aí, por muitas vezes,
Isso são exemplos recentes. Eu nem conto os exemplos de quando o Ben era pequeno. Um exemplo, quando o Ben era bem pequenininho, ele sempre foi uma criança que gostou muito desse tetê, ou criança que gostava de mamar. E minha mãe era a favor do bico. Minha filha dê bico a esse menino, você não vai aguentar. Eu lembro de uma vez que ela falou pra mim: então fica aí acabada, cansada. Você quer fazer tudo o que você quer. Essas maluquices que os pediatras falam, você quer seguir. Minha mãe, a médica disse que dá bico a criança, vai confundir o bico da mãe com o bico. E os dentes, a formação do dente. Mas vai se descansar um pouco. Esse menino só fica no peito. Foram várias coisas sobre dar ou não dar a questão da amamentação exclusiva até os 6 meses, né? Queria que desse chá, queria que desse água. E o que a gente precisa entender, eu faço esse trabalho mental diversas vezes, é que são educações completamente diferentes, são criações completamente diferentes. Até um dia desse aí, o que se sabia era que a criança dormia melhor de bruços. Hoje em dia, já tem diversos estudos que comprovam que até os 4, 5 meses, a criança dormir de bruço tem um risco maior de morte súbita. Isso mudou, mas é difícil para algumas pessoas que educaram assim, como a gente escuta, né? Ah, comeu de tudo e tá viva até hoje. Várias coisinhas que é difícil mudar. Então, em muitos momentos, eu tenho que respirar fundo também e entender que não é que ela está me invalidando enquanto mãe. Eu penso também, eu olho para minha mãe e eu tenho que fazer todo um trabalho terapêutico comigo, de entender que às vezes ela está também se resgatando enquanto mãe sendo vó. Porque muitas das coisas que ela errou, que ela não fez, ela faz com o Benjamin. Só que a decisão da responsabilidade materna é minha. Então, em alguns momentos, eu tenho que colocar limites firmes. Porque, por exemplo, para criticar ou para invalidar as minhas escolhas, isso acontece. Mas, da mesma forma, para me desobedecer, por exemplo, na Páscoa, eu escolhi não dar chocolate a Benjamin. Eu comprei ovos de Páscoa, de isopor, que eram coelhinhos para pintar com hidrocor. Então, assim, a caça ovos que eu fiz em casa não era de chocolate, era de brincadeira. A gente caçou os ovos, encontrou os ovos de isopor e pintávamos isopor. A abençoada da avó comprou chocolate! Falei, meu Deus do céu. Aí tem um ditado popular aqui que diz: ah, os avós só servem para estragar. Mas o que eu falo para ela é: mãe, você tá aqui comigo no dia a dia, então assim, as escolhas que tomarmos juntas vai influenciar em bem. Ok, você deu chocolate, eu vou dar um pedacinho e vou esconder e não vou dar mais o resto por agora. E em alguns momentos ela de fato obedece a minhas solicitações, e em outros momentos ela faz escondido. E eu sei que eu não sou a única mãe que passo por isso, porque eu já escutei de outras amigas, de outras mães, de clientes que eu atendo, que não é um processo fácil. Mas o que eu quero trazer para você, que eu faço constantemente, é antes de contra-atacar ela, porque a nossa reação automática é: se ela está me apontando, se ela está me acusando, eu vou me defender, né? Só que eu paro e respiro fundo de que, primeiro, eu não vou atacar uma pessoa que está me ajudando no meu processo materno. Porque em muitos momentos essa rede de apoio se torna desapoio quando ela faz coisas que eu não quero, mas eu respiro fundo e falo, isso não é sobre mim, é sobre ela. O que ela está falando é sobre ela, é a perspectiva dela. E eu preciso entender que eu estou fazendo o meu melhor. E em alguns momentos eu escolho conversar com ela quando o Benjamin não está presente. Tá na escola, tá em algum outro lugar, e eu falo, mãe, sempre enaltecendo, mãe, muito obrigada por tudo que você faz, você me ajuda muito. Mas eu queria te pedir uma coisinha. Tarará, tarará, tarará. Teve uma vez que me machucou muito, eu acho que eu já gravei algum episódio falando sobre isso. É, meus atendimentos duram 50 minutos. E às vezes eu escolho não sair do escritório para fazer xixi ou para comer, porque quando o Benjamin me vê, para eu voltar para a sala, esses 10 minutos se tornam uma eternidade. Ah, mamãe! Então já teve vezes de eu ficar lá dentro do escritório apertada para ir ao banheiro, porque eu não quero que ele me veja. E aí teve uma vez que eu saí do escritório e fui direto pro banheiro. Minha mãe me viu, enfim, acho que ela brincou, ela falou: "Vixe, que mãe desnaturada, viu? O intervalinho do trabalho, em vez de viver o menino, vai pro banheiro." Ela falou isso
com uma brincadeira, mas isso me doeu tanto. Porque eu falei, caramba, eu dou meu melhor, barará, enfim, né? Fui pra aquele lugar da vítima. Ai! Respirei fundo. Depois que o Benjamin dormiu, eu chamei ele e conversei. Falei, mãe, isso me machucou, isso me doeu, barará, barará. Menina, falei brincando. Ih! Mas me incomodou. Por favor, abençoada do meu coração, linda. Não falar isso na frente dele, não. Porque eu não quero que essas verdades que você está dizendo que são mentiras fiquem lá na cabecinha dele. Então, esse assunto aqui acho que daria pano para um podcast de 15, 30, 40 minutos, né? Me conte, você passa por esse desafio ou com a sua mãe, ou com a sua sogra, ou com outras pessoas? Já escutei relatos de pessoas até com babá, né? Tem pessoas que eu já ouvi, Luana, eu engulo várias coisas, porque ela me ajuda com meu filho. Não é fácil, mas eu quero te lembrar, você é a mãe. Você tem direito de fala, você tem direito de se posicionar, de questionar, de argumentar. E é isso. E eu quero te lembrar, você não está passando por esses perrengues sozinha. Algumas pessoas pensam assim, você é psicóloga, mas eu sou gente, eu sou humana, eu sou filha, eu sou mãe, eu tô mergulhada nesses processos também. E esse objetivo aqui é compartilhar minhas experiências para que você não se sinta só. Lembre-se de comentar sobre esse episódio, o que você achou dele, e não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Um beijo no seu coração.